O tema da mensagem nessa manhã é: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E mais uma vez nós estamos enfatizando itens dos nossos pedidos de oração em favor por nós e nossas famílias. É o pedido número 11. E é o item D: nossos relacionamentos uns com os outros sejam bons e que haja santificação, pureza e temor. Então, estamos nos atendo ainda a esse tema, ou a esses temas, porque estão relacionados com a nossa relação uns com os outros, nós estamos orando para que haja santidade, pureza e temor. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto que nós vamos examinar já foi examinado aqui num outro contexto, bem recente, não muito, mas no ano passado. Hebreus 12, 14 a 16, nós lemos assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Nós vivemos um tempo difícil, onde nós temos muitos meios para distrair-nos do que é essencial. E temos, portanto, muitos desafios espirituais que são negligenciados e não são cultivados. E o mundo está, através do sistema implantado pelo príncipe desse mundo, está fazendo o seu papel. Falamos aqui na Escola Bíblica Dominical como as coisas têm caminhado de uma forma até então não vista por nós. Eu sei que outras gerações já vivenciaram isso, e todas as vezes que um reino, um império desceu ao nível mais baixo de perversão, de imoralidade, de idolatria, de práticas iníquas, esse reino veio a ser destruído. E um dos mais evidentes nós temos logo no início, no livro de Gênesis, é a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas a história mostra, a história universal, que isso aconteceu com vários reinos, não com essa característica que se deu em Sodoma e Gomorra, mas nenhum reino subsiste quando ele chega no ponto que Deus não pode suportar mais. Então, nós estamos caminhando de uma forma avassaladora para que a iniquidade se espalhe como nunca antes aconteceu. E o texto que nós lemos há pouco nos mostra o que não pode ser negociado, que é a santidade. Ela é essencial para que nós vejamos o Senhor. Nós cantamos um cântico que fala do nosso desejo de ver o Senhor naquele dia, no encontro triunfal, e este encontro vai ter a participação da Igreja do Senhor em todos os tempos,
porque todos vão, os que viverem serão transformados, e os que já passaram para Deus vão ter seus corpos ressuscitados e vamos participar deste evento juntos. Mas o texto diz que ninguém verá o Senhor sem a santidade. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto nos desafia a refletir sobre a nossa relação com Deus, nosso compromisso com a paz e o nosso zelo contra o pecado. A santificação é resultado da graça de Deus que nos é dada através de Jesus Cristo, mas também é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, eu não posso descansar no fato de que nós fomos salvos pela graça. Isso não significa permissão para pecar. E Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, porque ela seria constante e ela seria insistente naqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Então, em primeiro lugar, a santificação é obra de Deus, mas é também responsabilidade de cada um de nós. Quando nós somos justificados, legalmente nós somos declarados justos diante de Deus, pela nossa fé, e a própria fé quem nos dá é o Senhor, é verdade, mas existe a resposta a Deus daquilo que Ele faz. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, cabe a nós responder. Por isso que nós podemos resistir ao Espírito de Deus. Então a justificação é um ato legal de Deus, no qual nós somos declarados justos, com base na fé em Jesus Cristo. A santificação, por sua vez, é um processo de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o alvo de Deus para nós, ao nos redimir. Nós somos predestinados para sermos conformados à imagem de Jesus. Conformados a Ele naquilo que Ele foi e viveu aqui como homem. Então é importante que nós busquemos isso. Esse deve ser um alvo a ser perseguido, não por força nem por violência, mas pelo Espírito e pela graça de Deus. Graça também é poder para resistir o pecado e para dizermos não a ele. Então, a graça é perdão, é salvação, é vida eterna, mas graça é poder para vivermos a vida como o Senhor planejou para nós. A nossa santificação, dissemos, envolve a ação de Deus em nós. Filipenses 2:12-13 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. É uma ação de Deus. Ele coloca esse desejo no nosso coração. Agora temos que responder. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é uma ação deliberada de Deus que nos leva a isso. Mas nós temos que reagir.
Ainda dentro desse contexto, 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quem faz essa obra em nós é o Senhor, pelo Espírito de Deus. Mas, como dissemos, a nossa santificação também envolve a nossa responsabilidade. Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos, é algo que eu tenho que fazer e eu devo procurar. E ele disse: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este verbo busquem indica que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que buscar, eu tenho que fazer em resposta àquilo que Deus coloca em meu coração. Somos chamados a cooperar com Deus, submetendo-nos à sua palavra e à sua disciplina. E para nos levar a isso, Deus muitas vezes nos disciplina. Hebreus 12, 5 a 11 diz assim: e vocês se esqueceram a exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, o filho é corrigido, o filho é disciplinado, o filho é trabalhado por Deus. Ele diz: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, qual a conclusão? A graça de Deus nos capacita, mas a nossa resposta, a nossa obediência é a nossa resposta ao amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a resposta que damos a esse amor que nos salva, redime e nos capacita é obedecermos. Segundo, procurem viver em paz com todos. Antes de tratar da santificação, o texto nos faz ver a necessidade de buscar a paz com todos. Procurem viver em paz com todos. Por que isso é tão importante? Porque a falta de paz em nossos relacionamentos é um obstáculo para a nossa santificação. Colossenses 3,15 diz que a paz
é o árbitro em nossos corações, que a paz de Cristo, a paz que Ele traz, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Se você foi salvo, foi redimido, você tem o Espírito de Deus. Quando você pecar na sua relação com alguém, então você vai perder paz. Você não vai ter paz interior com Deus, você não vai ter paz consigo mesmo, e porque você não tem paz com outras pessoas. Então, a paz de Cristo é o árbitro, é o juiz no nosso coração. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. No que diz respeito a nós, nós vamos ter paz com as pessoas. Se elas não têm paz conosco, isso é problema delas. Mas eu tenho que fazer o que cabe a mim fazer. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, devorar por aqueles que me maltratam e me perseguem, por aqueles que me criticam, aqueles que zombam, aqueles que, enfim, se opõem a mim de alguma forma. A paz exige humildade, exige perdão, amor sacrificial, virtudes que eu não tenho em mim mesma, são o fruto do Espírito de Deus. Agora, buscar a paz não implica em comprometer a verdade, o direito, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Eu não tenho que abrir mão de valores e princípios que Deus estabeleceu como seus princípios para mim. Mas eu tenho que buscar viver em harmonia. E aí entra amor, perdão e o fazer tudo que cabe a mim fazer na dependência dele para viver em paz. Terceiro lugar, nós temos nesse texto que nós examinamos inicialmente a necessidade de santificação em sentido absoluto. Ou seja, não existe possibilidade de ser santo pela metade, ou santo em algumas áreas e não nas outras. É condição sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação não é uma opção. Você não pode dizer, eu estou salvo pela graça e não vou santificar a minha vida. A santificação é antes uma evidência da salvação. Eu sou salvo, então viva de maneira digna dessa salvação. Viva de maneira digna, busque a santificação. Embora não sejamos salvos pelas obras, a santificação é prova de que nós fomos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu não sou salvo por meio das obras, mas as obras são a característica de quem foi salvo. A santificação, então, implica em nos separarmos do pecado.
e nos dedicarmos a Deus. Eu vou repetir. A santificação implica em nos separarmos do pecado e nos dedicarmos a Deus. Ah, eu não tenho tempo. É uma desculpa mais frouxa, mais... Não tem como dizer uma coisa dessa. Você tem tempo para o que você quer ter tempo. Você tem tempo para o que você acha que é importante. Então, nós devemos buscar o Senhor, ter um relacionamento com Ele. Isso implica em ter tempo para a palavra dEle, para ler a palavra, para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para memorizarmos a palavra, para meditarmos na palavra. Porque é importante. Todo tempo você recebe 1000 informações e o diabo trabalha trazendo aquilo que é dele na sua mente. Então é preciso que eu use o crivo que a palavra de Deus manda que eu use. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como é que eu vou fazer isso? Se eu estiver familiarizado com a palavra de Deus. Eu vou poder distinguir, olha, isso é de Deus, isso não é de Deus. O que nós mais temos hoje são pastores que ministram através das redes sociais. E tem muita coisa que agrada o ser humano, mas não são necessariamente a verdade expressa na palavra de Deus. Eu preciso conhecer para que eu não entre por um caminho que não é o que Deus disse que eu devo andar. Ninguém vai pregar o pecado em si mesmo, mas vai ser condescendente, vai dizer, não é bem assim, e as coisas não são dessa maneira. Então, existe um evangelho falso que vai sendo disseminado. É o evangelho que facilita tudo para a pessoa aceitar Jesus e não mostra que ele deve arrepender-se, deixar o pecado, converter-se totalmente ao Senhor e mudar de vida. Existe um jargão, venha como você está, isso é verdadeiro, Você não pode mudar-se a si mesmo, mas você vem, quando Jesus muda a sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós vivemos hoje um tempo em que muitos se dizem cristãos, mas não passaram pela experiência do novo nascimento. Deus nos chama para sermos santos, como Ele é santo. Vimos isso na semana passada. Levítico 19, 1 e 2 diz assim: o Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Você pode dizer, isso é coisa do Velho Testamento, é coisa do Antigo Testamento. Não. Primeiro, aquilo que o Senhor diz na palavra dele no Velho Testamento é confirmado no Novo. A única exceção é com relação aos sacrifícios que eram feitos no contexto do Velho Testamento,
que não há necessidade mais disso, porque Jesus foi e é o sacrifício perfeito de Deus para nós. Mas com relação aos mandamentos, aos ensinos, eles estão vigentes, perduram. 1 de Pedro 1,15-16 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o ensino do Novo Testamento. E não só através de Pedro, mas em todas as escrituras do Novo Testamento. Isso implica em rejeitar o pecado e abraçar uma vida dedicada ao Senhor. Isso significa que se você não está se dedicando, não dedica tempo para estar com Ele, e não é por causa dele, é por causa de você, é por minha causa que eu devo buscar a presença dele. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. E o plano dele é que eu me dedique a ele, para que ele possa fazer o que ele quer fazer na minha vida. Hebreus 12, 2 e 4 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E o 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Não pense você que... Bom, eu creio que você não pensa assim. Se você é do Senhor, você é tentado o tempo todo. Por isso que Jesus ensinou que eu devo pedir sempre: e não nos deixes cair em tentação. Por que eu estou dizendo sempre? Porque na mesma oração ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a oração de ontem não é para ficar no ontem, é para ser repetida hoje, não como mera formalidade. Mas eu devo pedir ao Senhor que não me deixe cair em tentação. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então ele mostra que nenhum de nós experimentou para vencer o pecado até o ponto de, como Cristo, sangrar na cruz do Calvário. Não que nós tenhamos que fazer isso, mas Jesus viveu para que nós sejamos seus imitadores. Em quarto lugar, queremos falar sobre o perigo da falta de vigilância. Hebreus 12, 15 a 16 dizem assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação,
e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, são 3 os perigos que ameaçam a nossa caminhada rumo à santificação. Primeiro perigo é o separarmos-nos da graça de Deus. Isso não significa perder a salvação, mas significa não nos valer dos meios que o Senhor nos oferece para que nós possamos valermos-nos da graça de Deus. Graça, eu já disse, significa salvação, vida eterna, mas é poder para nós vivermos a vida cristã. Mas, embora seja algo que Deus nos dê graciosamente, nós temos que pedir, reconhecer, eu preciso. Senão você vai pensar que é você que está fazendo, e Deus não vai dar essa glória para você não, nem para mim, nem para ninguém. Deus nos permite chegar ao ponto de saber, olha, eu não consigo sem ti, mas eu quero. Então me ajude e se implique em oração. Quando você ora, você recebe poder do Espírito. Efésios 6, 10 diz que nós devemos ser, ele diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E como isso acontece? Através da oração. Você já ouviu alguém dizer, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Você não pode negligenciar a oração na sua vida. Eu não sei como é que alguém consegue viver a vida cristã sem orar. Houve um tempo na minha vida em que eu orava aquela oração que muita gente ora. Quando levanta, na hora da refeição e também quando vai deitar. E muitas vezes você começa orando, está tão cansado que você dorme e acorda sabendo que você não orou. Então, nós temos que ter uma disciplina de oração. Por isso que falamos de disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são palavra de Deus, oração. E se você quer algo mais, se você quer uma intimidade com o Senhor, é o jejum. Não é penitência, não. Você já foi salvo, não é para você ser salvo. É para você ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Jesus disse que, disse aos seus discípulos, e eu vou buscar aqui no texto, Marcos capítulo 2, versículo 20. Aliás, o verso anterior. Havia pergunta a Jesus por que os discípulos dos fariseus jejuavam, os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que o noivo estiver com eles, não podem jejuar.
No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Então, o jejum é algo que você faz para ser e deixar-se, para que você se desligue das coisas que mais... A necessidade principal é a de alimentar. Perdão. Você precisa se alimentar, mas você pode separar um tempo para estar com o Senhor, bebendo água, se você quiser, e eu acho que deve fazer, mas cada um é cada um. Eu nunca fiz jejum de água. Eu sempre que faço um jejum, eu tomo água. Mas há quem faça um jejum de água também. Eu conheci um pastor que está na glória. Ele não bebia nem comia nada a manhã inteira. E só mais tarde, na parte da tarde, é que ele bebia alguma coisa e depois comia. Se você ficar sem beber água e comer, você normalmente tem dor de cabeça. Mas se você, antes de comer alguma coisa, um pouco antes, você ingerir água, isso vai evitar que você tenha dor de cabeça. Isso eu aprendi com ele. Mas o texto mostra, então, que 3 perigos que ameaçam a nossa caminhada: separarmos-nos da graça de Deus, ou seja, não nos valermos dos recursos que Deus nos oferece para nossa santificação. Segundo perigo, já vimos aqui bem detalhadamente, que é a raiz de amargura. O pecado da amargura pode contaminar muitos. Uma pessoa amarga, ela contamina todo mundo que está ao redor dela. Ela é pessimista, ela pensa só o que é negativo, pensa só o que é mal, o que é ruim. Ela enfim, ela é pessimista, murmura, reclama. Então é só para baixo, e a tendência é ficar cada vez mais fazendo isso e entrar num círculo vicioso que leva à depressão e contamina quem está do lado. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós não podemos deixar de perdoar quem quer que seja, porque nós somos perdoados. Senão, Jesus disse que se eu não perdoar, eu não tenho perdão. O terceiro perigo é ser profano, como foi Esaú. Esaú desprezou os valores eternos, as bem-aventuranças eternas, por valores imediatos. Ele desprezou as bênçãos de Deus, que Deus queria dar a ele, por prazeres imediatos. Eu vou ler o texto e você, se quiser me acompanhar, Gênesis 25, 29 a 34. Fez parte, se você está lendo a Bíblia toda em um ano, fez parte da leitura diária, se não me engano, dessa semana mesmo.
Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Eu tenho uma necessidade que eu preciso satisfazer agora. Então, o que vale a primogenitura para mim? Não me acrescenta nada. Ele queria viver o prazer momentâneo. Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Esse direito era dado ao filho mais velho, e ele herdava o dobro dos outros irmãos, isso no contexto do Antigo Testamento, e ele tinha a bênção do pai, e Deus abençoava de acordo com a bênção que era dada pelo pai. Por isso a responsabilidade que os pais têm de abençoar os filhos e não amaldiçoar os filhos. Mas Esaú, depois de comer, saiu e desprezou o seu direito de primogenitura. Isto é um alerta contra a idolatria, você amar mais este mundo do que as coisas de Deus. É você apegar-se aos prazeres do mundo do que aos valores espirituais. E todos os dias nós somos, eu repito o que disse anteriormente, tentados. Eu fico impressionado. Você vai ficando velho e você tem a impressão que certas coisas você já superou. O inimigo continua trabalhando. Ele não, enquanto você viver nesse mundo, você vai ser tentado. Você não pensa que você passou por todas as etapas possíveis e imagináveis e que no final da vida você não vai ter nenhum tipo de tentação. Elas não param. Elas nos assediam o tempo todo. E isso requer cuidado, requer vigilância. Porque senão você cai. A mente racionaliza todo o pecado. Ela diz que, nesse caso, você pode fazer isso. Porque também fulano fez aquilo, então você pode reagir à provocação, à atitude de alguém para com você. E você pode, então, ter uma reação que não é a que Deus ensina que eu e você devemos ter. Se você é casado e tem um relacionamento, em algum momento, com seu cônjuge de atrito ou de desentendimento, o diabo vai colocar 1000 razões para você
ser pego numa armadilha que ele vai armar para você através de alguém que vai dar para você uma atenção que você não está tendo da parte do seu cônjuge. E a mente diz, olha, você não está recebendo o que deve, também é pecado, é laço, é engano. Ah, fulano foi desonesto comigo, então eu posso ser desonesto com ele. Não, senhor, não existe isso. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem, a fazer o oposto. É esse o ensino do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós temos que ter uma atitude totalmente oposta àquela que a carne quer e deseja. Em quinto lugar, a motivação para a santificação. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O maior motivo para eu buscar a santificação é a promessa de ver o Senhor. O que significa ver o Senhor? Significa que eu vou estar lá com Ele. E o texto nos dá a entender, esse e outros textos que nós temos na Bíblia, que nós vamos ver o Senhor como Ele é. Por exemplo, 1 de João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, é uma referência a Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Por que nos santificarmos? Porque existe uma expectativa. Não é uma esperança. Esperança na Bíblia é uma coisa, quem sabe, né? Não, não é não. Esperança é algo que eu creio e espero. Espero porque a palavra de Deus diz que vai ser assim. Então, eu creio na volta de Jesus. Eu creio que quando eu fechar os olhos eu vou estar com Ele. E quando Ele vier, Ele vai trazer a ressurreição àqueles que morreram nele, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e vamos juntos ao encontro dele com novos corpos, que não perecem jamais. Então, com base nessa promessa, e não é que bom, é com base sim, mas não é porque a Bíblia diz, é porque não dá para ser diferente. Você, quando crê em Jesus, você crê que Ele morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e vai voltar. Tudo isso está implícito. Então, tudo isso envolve a fé em Jesus. Envolve crer que Ele é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, se você tem essa esperança, você purifica-se a si mesmo. Então você vai abrir mão de um prazer que lhe é oferecido instantaneamente, fácil, mole. O pecado sempre é gostoso, o pecado é atraente, o pecado é desejável do ponto de vista carnal. Eva, quando olhou para a árvore,
O texto diz que ela olhou para aquela árvore e viu que ela era boa para se comer, que ela era agradável aos olhos e desejável para trazer entendimento. Então, é algo desejável, é algo que incentiva a carne a querer. O pecado nunca é feio, ele nunca vem mal embrulhado, ele vem sempre com papel de presente muito bonito, um lacinho todo bonitinho. Eu estou dizendo isso em sentido figurado. Então, nunca vai ter uma aparência ruim. O inimigo nunca apresenta para você como alguém de chifre segurando um tridente. Não. A Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz, para até, se possível, enganar quem se deixar enganar por ele. Tem aparência de piedade, tem aparência de verdade. E a única maneira de você saber se é quem é através da Bíblia. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E, finalmente, para encerrar, nós somos chamados a viver de forma digna do Evangelho. Filipenses 1,27 diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Então eu tenho que viver, buscar viver, na minha força não, na graça de Deus, de modo digno do Senhor. Então, a santidade não é um fardo, mas uma resposta de amor e gratidão a quem me amou tanto. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E quem ama, obedece. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se amamos o Senhor, é porque conhecemos o amor que Ele tem por nós. Então podemos amar, porque Ele nos deu do seu Espírito, e o Espírito de Deus nos leva a amar a Deus. Então é necessário que nós examinemos a nossa vida e perguntemos a nós mesmos quais áreas necessitam de mais santidade. Onde eu estou sendo negligente? Onde eu estou dando espaço para que o pecado entre e mine? Eu estou negligenciando a minha relação com Deus, meu tempo com Ele, a palavra, a oração. Eu tenho que entender que eu dependo do Espírito de Deus. Eu não sou autossuficiente. Então, devemos confiar no poder transformador do Espírito e pela graça que nos é dada em Cristo. Então, devo rejeitar também toda amargura, devo buscar a paz. Eu devo cultivar relações que glorificam a Deus e não relações que me levam a pecar. Eu devo promover perdão e reconciliação. Nós somos chamados a viver pela fé, em função das bênçãos que o Senhor tem nos prometido na sua palavra.
Então, não viva de prazeres transitórios, porque eles acabam assim como a fumaça. Concluindo, a santificação é a marca de quem pertence a Cristo. Devemos estar comprometidos em viver em santidade, confiando na graça que nos transforma e olhando para a frente, para o que nos está proposto, o dia glorioso em que compareceremos diante do Senhor. Por isso, veremos Ele face a face. Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu convido você a falar com Deus sobre o que Ele falou com você. E, se for necessário, confesse pecados. Se for necessário, busque reconciliação. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, perdoe. Se for necessário, renuncie ao pecado e a tudo que está levando você a práticas que não são as que o Senhor quer para você e para mim e para ninguém que se chama pelo seu nome.